Olá, boa noite. Chegando alguns probleminhas, mas agora estamos ao vivo. Que bom podemos estar começando um pouquinho mais cedo para que você possa então também dormir mais cedo. Esse é o programa Dormindo com Deus e a partir de hoje irá ao ar bem mais cedo, das 10h30 até às 11. Então, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e agora de segunda a sexta, às 10h30. 10h30 será o momento em que nós estaremos começando o nosso Dormindo com Deus. O tema nosso é Durma em Paz, porque aquele que te guarda não dorme, está sempre com você. Durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme. Quero lembrar a você que a gente começa sempre com uma pequena ilustração. E essa ilustração, ela muitas vezes nos faz dormir pensando sobre o que ela quer nos transmitir. E a ilustração hoje é do alpinista. Não sei se você conhece, mas a história desse alpinista é a seguinte. O alpinista queria fazer história e buscava sempre superar os desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Mas ele queria a glória somente para ele. E resolveu escalar sozinho aquele monte. Sem ninguém ao seu lado, sem nenhum companheiro. O que seria natural no caso de uma escalada com um nível de dificuldade como esta. E ele começou a subir. E foi ficando cada vez mais tarde. Porém, ele não havia se preparado para acampar e resolveu seguir a escalada, decidiu atingir ao topo de qualquer forma. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas daquela montanha, ou no topo daquela montanha. E tudo era escuridão, gelo, zero de visibilidade, não havia lua e estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede a apenas 100 metros do topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade muito grande e somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na imensa escuridão. Sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. E ele continuava caindo e quando de repente sentiu aquele puxão. Parou. Sua mente talvez não tinha lembrado naquela hora que ele estava descendo vertiginosamente, que como um bom alpinista preparado, ele então havia colocado ali algumas estacas na montanha e passado a corda. E quando de repente ele estava caindo e sentiu aquele puxão, e ele então ficou parado, pendurado. E nesses momentos que ele ficou ali parado, veio o silêncio. E ele ficou pensando: oh meu Deus, me ajude. De repente uma voz grave e profunda vinda do céu respondeu: o que você quer de mim, meu filho? E ele respondeu: salva-me, Deus, por favor. E então a resposta daquela voz foi: você realmente acredita que eu possa te salvar? E o alpinista
responde: eu tenho certeza, meu Deus. Então, o Senhor respondeu: corte a corda que te mantém pendurado. Corte a corda que te mantém pendurado. O homem se agarrou mais ainda à corda e refletiu que se fizesse isso, morreria. Conta o pessoal do resgate, que no outro dia encontraram o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as suas duas mãos a uma corda. E ele estava a apenas 2 metros de altura do chão. Se ele tivesse cortado a corda como aquela voz que falou o coração, ele teria sido salvo. Nessa noite, tenha fé em nome de Jesus. Não se ajunte ao alpinista de maneira alguma. Nós precisamos ter fé que Deus está no controle. E por mais que tenhamos prejuízos, dificuldades, olha, precisamos ouvir e obedecer a voz vinda do céu para a nossa vida. Corte a corda e tenha fé que o Senhor cuida de você. Amém? Muito bem, nós vamos hoje então para os milagres de Jesus. Nós já vimos durante as semanas que passaram os milagres de Jesus, e eles são divididos. Os milagres realizados na natureza, os milagres realizados, curas físicas, expulsão de demônios, na multiplicação e na ressurreição dos mortos. Podemos dividi-lo em pelo menos 5 categorias dessa forma. E nós vamos começar a nova temporada. Não é série, mas vamos começar uma nova temporada. E essa temporada se trata justamente dos milagres do Senhor realizados na parte física do ser humano. Vamos começar esse novo momento. E nós vamos começar então com João capítulo 4, verso de número 43 até o verso de número 54. Quero lembrar a você que todas as mensagens estão sendo colocadas no YouTube. Ontem eu ouvi uma adolescente da nossa igreja dizendo: pastor, seria muito interessante fazermos o contrário, colocarmos no YouTube e depois colocarmos no Face. Então, dentro em breve, eu vou avisando aqui, você vai olhar para o YouTube em vez de olhar no Face. Fica muito mais fácil. Se você não é inscrito ainda, inscreva no canal da Igreja do Nazareno Ebenezer e juntos vamos então aprendendo. Eu estou aprendendo, estamos aprendendo o horário, estamos aprendendo como lidar com isso. A Júlia, a filha do nosso irmão Fabiano, me deu uma dica que eu pedia para ela um pouquinho, eu vou gravar você falando, para que depois eu possa me inteirar muito bem. Esse jovem sabe das coisas dessa parte de internet e vão nos ajudando. Muito bem, capítulo de número 4, verso de número 43 diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente. Havia
um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não vires sinais e prodígios de modo nenhum, crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Muito bem, temos aqui um texto que trata-se de um oficial. Jesus havia já feito aí um milagre da água sendo transformada em vinho, e a notícia corre, notícia boa corre, e notícia essa de cura, de milagre, correu rapidamente. E então aquele oficial veio pedir a Jesus que o seu filho pudesse ser tocado por ele, por Jesus. E então o texto nos revela que Jesus simplesmente lhe deu uma pequena ordem dizendo: vai, porque o seu filho já foi curado. E então o oficial voltou, e quando ele estava voltando, aqueles que estavam debaixo da sua liderança chegaram para dizer: o seu filho está curado. E ele perguntou a hora, era exatamente a hora que Jesus havia curado. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes. E hoje eu quero falar sobre como a dor do oficial de Cafarnaum transformou aquele homem. Muitas vezes nós não entendemos quando o sofrimento ou a dor chegam na nossa vida. Mas a dor ensinou que o ser humano não é independente. Não é independente o bastante para não ter que admitir a sua necessidade. Ele era um oficial. E quando a dor chegou na sua casa e que o seu filho ficou mal, então ele logo percebeu que ser independente ou viver independente, olha, não vai dar. Eu vou ter que buscar ajuda. Talvez como oficial ele estava sempre levando a vida de uma maneira ou de outra, onde ele tomava as decisões e as coisas se ajustavam, arrumavam. Mas agora aqui, ele aprende do verso 46 até o verso 49, no texto que a gente vê, que o ser humano não é independente. E para ter que admitir a sua necessidade. E muitas vezes a dor nos faz admitir a necessidade. Quando você passa dor, você logo procura um médico. Você logo procura alguém para te levar ao médico. Você logo procura ajuda. Veja que nós não somos independentes. Isso foi a primeira lição que a dor e o sofrimento trouxe para o oficial de Cafarnaum. E se trouxe a ele, nós podemos aprender com ele, ou com essa dor que ele teve. E em nome de Jesus, não fique aí um ser humano, uma pessoa,
só. Abra o seu coração. Procure ajuda. Alguém pode lhe ajudar. Jesus está pronto para socorrer você. Não pensa que você se basta, mas precisa de ajuda, precisa de um milagre, precisa do toque de Deus. Segunda lição que a dor trouxe a esse oficial, ou ensinou, que um pai nunca está ocupado bastante para não poder se envolver com os problemas do seu filho. Um pai nunca está ocupado o bastante para não poder se envolver com os problemas do seu filho. Aquele oficial se envolveu com o problema do seu filho. Ele não mandou a sua esposa resolver o problema. Ele mesmo foi até a pessoa do Senhor Jesus. Nada como a dor para nos fazer enxergar as coisas mais importantes da vida. Se tem uma coisa que a dor nos ensina, é o que são as coisas importantes. E aquele pai que era oficial, ele agora vai em busca para resolver a enfermidade, a doença do seu filho. A dor nos faz envolver com pessoas. Ela nos faz envolver, seja com o filho ou com o pai e a mãe. E esse é um dos propósitos que nós encontramos na dor. Nós não gostamos dela, não queremos passar por ela. Mas se tem uma coisa que ela faz, ela aproxima pai e filho, filho e pai, nora e sogra, genro e sogro, traz essa aproximação. Na dor, as diferenças se vão e nós ficamos abertos para estarmos juntos. Nesse texto do oficial, encontramos algo tremendo, que esse pai se envolve de tal maneira com os problemas do seu filho que ele vai até a pessoa do Senhor Jesus. Terceira lição especial. Olha, a dor ensinou que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. A dor ensinou que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. O verso de número 50, nós encontramos Jesus respondendo, depois que ele diz: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus disse a ele: vá, o seu filho vai viver. Pode ir, o seu filho vai viver. Uma das coisas que aconteceu naquele oficial é que a incredulidade teve que deixar ou saiu para entrar a fé. Ele acreditou e voltou sem a pessoa de Jesus. Jesus disse: olha, pode voltar que o seu filho vive. E quando ele chegou lá, ele perguntou aos seus comandados a que hora isso tinha acontecido. E eles disseram: olha, foi tal hora. E ele descobre que foi justamente a hora que Jesus havia dito estas palavras. Se tem uma coisa que o sofrimento, a dor nos ensina, é que nós não conseguimos ser incrédulos o bastante para não ter que recorrer a Deus. E quantas vezes parece que na nossa vida o chão sai, os médicos dizem assim: se você crê em Deus, ou se você tem uma religião, então peça por esta pessoa. E uma das coisas que o sofrimento, a dor,
nos traz é justamente a exercitar a nossa fé, a recorrer a Deus em oração. Os versos seguem e dizendo justamente que este homem, quando chega ali próximo da sua casa, os homens já vieram anunciando que o filho vivia. Quarta lição especial é que a dor o ensinou que o ser humano não consegue ser lógico ou racional o bastante para nunca ter que aprender a caminhar pela fé na palavra de Deus. Se tem uma coisa que esse oficial teve que deixar, é um pouquinho a sua lógica, a sua racionalidade, e aprendeu a caminhar pela fé. Muitas vezes o sofrimento nos ensina a caminhar pela fé. A dor nos ensina a caminhar pela fé. Há momentos na nossa vida que a palavra de Deus é a única coisa que faz sentido ou dá sentido para continuarmos caminhando sem perder a esperança e cair preso na masmorra do gigante chamado desespero. É a única coisa. Se tem algo que o ser humano aprende no sofrimento, na dor, é dar os passos da fé. A lógica sai a racionalidade e entra a nossa certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos que ela vai acontecer. Na cura do filho do oficial do rei, talvez a lógica fazia parte da sua vida, a racionalidade fazia parte da sua vida, mas agora ele teve que aprender a dar os passos, a voltar para casa, crendo na palavra de que Jesus havia dito: pode ir que o seu filho está vivo, pode ir que ele vive. Ele voltou para sua casa, pela fé, crendo na palavra de Jesus, não na sua racionalidade, de maneira nenhuma na sua lógica, mas caminhou pela fé. Quando olhamos esta cura realizada por Jesus no filho desse oficial, o menino recebe a cura, mas quem aprende é o pai. O menino recebe o toque do milagre, mas quem aprende, quem agora começa a andar pela fé, é o seu pai, o oficial do rei. E assim também acontece com a nossa vida. Quantas vezes alguém próximo está adoentado, está numa situação difícil e nós exercemos a nossa fé. A pessoa é abençoada, mas nós damos aquele passo único de fé, em que a gente se torna um gigante na frente daquele que se apresentou como um gigante. E aquele que se apresentou como um gigante se torna agora um nanico, um anão, diante de um homem e de uma mulher de Deus cheia de fé. A quinta lição especial é que a dor o ensinou que a vida não pode ser só alegria para descobrirmos o verdadeiro sentido da felicidade. A vida não é só alegria. A vida tem, então, alguns momentos de apuro, de dor, de choro. Nós temos alguns momentos difíceis.
E quando olhamos para esse trecho da palavra de Deus, a cura do oficial do rei, nós descobrimos que o oficial do rei não vivia só de alegrias, mas na sua própria casa a dor chegou, o sofrimento chegou. E com o sofrimento e a dor, começa a se descobrir o verdadeiro sentido da vida. Há muita gente que parece que vive nas alturas sem saber o sentido da vida. E quando então chega aquele momento em que o sofrimento aparece, parece que nós descemos os degraus tão rapidamente, ou alguns pegam o elevador descendo, e aí a gente aprende o sentido de felicidade. Felicidade não é ter tudo o que desejamos, mas é temer ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. Caminhar com fé em obediência à palavra de Deus. E aí somos chamados, como nós já vimos aqui, de bem-aventurados, bem felizes. Bem feliz é aqui esse homem aprendeu que não é só de alegria que se faz a vida, mas é de momentos duros. E esses momentos duros nós descobrimos o verdadeiro sentido da felicidade. Esse oficial do rei descobre essas coisas quando procura a pessoa do Senhor Jesus. Que o ser humano não é independente. Que um pai, uma mãe nunca está ocupado demais, ou não deve estar ocupado demais, para se envolver com os problemas do seu filho. A dor ensinou que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. Ele recorre a Deus em oração. Também nós aprendemos que a racionalidade, ser lógico, de vez em quando não funciona. E é proposital para que eu e você aprenda a fé, andar pela fé. E também descobrimos que nem só de alegria é que tem a vida. E com o sofrimento e a dor descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Amém? Eu tenho certeza que nessa noite você dormirá pensando nesta palavra. Amanhã nós voltamos nesse milagre da cura do oficial do rei e que nós possamos cortar a corda, como eu usei a ilustração do começo. Esse oficial teve que aprender a cortar a corda, voltar para casa, sem Jesus, mas pela palavra de Jesus, crendo que o Senhor tinha realizado o milagre. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vi aqui no Face a dona Vilma Bertoni. Estamos felizes porque ela trilhou essa caminhada da fé. Teve um câncer, mas foi curada, e nós louvamos, bendizemos e exaltamos ao Senhor. Graças a Deus. Que bom é podermos compartilhar daquilo que Deus tem realizado. Milagres do Senhor. Eu tenho a certeza que a dona Vilma, da última vez que eu a vi, fui na sua casa ainda na pandemia. Ela estava passando um momento difícil e
Recebi a ligação dela no sábado, feliz da vida, dizendo que o médico a liberou, que já não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento da nossa oração. Estou vendo a Juliana Caron, temos que lembrar da irmã Josefina. Por favor, vamos estar orando e clamando ao Senhor, que é capaz de fazer o milagre na vida de qualquer pessoa. Também lembrar do seu Aloísio, é o pai da minha vizinha aqui, esteja orando por ele, em nome do Senhor Jesus. Ficamos felizes em ver a Maísa de volta para a igreja, depois do Covid, graças a Deus, já está bem, esteve domingo, a gente esteve pedindo oração por ela e ela já está de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por isso também. Vamos orar e falar com o nosso Deus, que é grande, que é poderoso, que é Deus eterno. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, nós chegamos agora, crendo no agir e no toque do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, pela vida da dona Josefina, que o Espírito do Senhor possa estar sobre ela ali. Em nome de Jesus. Ó Deus, venha sobre ela, que ela possa receber a visita do Teu Espírito Santo nessa noite. Deus, tem misericórdia. Também pelo seu Aloísio, nós clamamos por ele, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia e que o Senhor venha sobre ele em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor é o único que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos felizes pela vida da dona Vilma Bertoni. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor continua sendo Deus que cura, que sara e que realiza o milagre. Também, ó Deus, pela vida da Maísa, nós te louvamos por mais esse momento de cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, dá uma noite de paz e de descanso ao teu povo. Tira toda a ansiedade, em nome de Jesus. Tira, Senhor Jesus, toda a angústia do coração e traz paz de espírito, em nome de Jesus. Que possa ser uma noite de tranquilidade e de paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós ficamos por aqui, agora um pouquinho mais cedo, 10h30 é a hora que nós estamos chegando. E eu quero mandar aqui um abraço carinhoso a todos que estão nos ouvindo, nesse momento do ao vivo mesmo, que o Senhor possa te dar uma noite de paz e de descanso, como o nosso lema é: durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, em nome de Jesus. Até amanhã, às 10h30. Espero que você tenha gostado do novo horário. Se gostou, vamos acabar com um joinha aí. Se você gostou, vamos ver se é possível dar um joinha, se gostou do novo horário, 10h30. Aí, ó, dá tempo de você agora dormir tranquilo. Muito bem. Graças a Deus. Valeu e ficando por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.